Seja muito bem-vindo à jornada do herói brasileiro. Nos últimos anos, algo mudou. A velocidade acelerou, a tecnologia disparou, as comodidades que temos aumentaram. O conhecimento e a informação chegaram a um nível de acesso quase ilimitado. Mas, surpreendentemente, as pessoas nunca estiveram tão perdidas. Talvez você sinta uma parte disso também. Ansiedade, cansaço, excesso de estímulo, falta de direção, falta de constância, depressão, polarização, comparação, sentimento de atraso, desconfiança ou falta de sentido ou propósito. Uma sensação silenciosa que nos movimentamos muito, seja fisicamente ou mentalmente, mas mesmo assim ainda não estamos onde devíamos estar. Esse não é um documentário comum. Ele não nasceu para atacar um lado, não nasceu para defender uma ideologia, muito menos para oferecer respostas rasas ou fáceis. Aqui talvez você veja pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Não é disso que se trata. Cada episódio foi cuidadosamente planejado com o intuito de destravar uma camada de autoconhecimento e transformação. E, ao final dos 3 episódios, que já adiantamos pode ser difícil de encarar em alguns momentos, esperamos que você possa ter a possibilidade de sair um novo ser humano, com chance real de conhecer e conquistar a si mesmo. Foram quase 6 anos de gravações e edições, entrevistados em 3 continentes, quase 70 grandes pensadores e figuras públicas do nosso tempo. Milhares de horas de estudo e trabalho árduo para conseguirmos chegar no resultado necessário. Tudo feito por um pequeno grupo de pessoas, com recursos próprios, sustentado por empréstimos, sem patrocinador, sem estrutura de estúdio, aprendendo a gravar, produzir, editar, narrar e uma infinidade de tarefas que nunca tinham feito antes, mas que acreditavam firmemente que o brasileiro precisava de algo diferente, profundo e verdadeiro. Hoje você vai ver 2 coisas. Primeiro, um retrato honesto do momento e da vida que estamos vivendo. Depois, algo ainda mais importante. O que grandes personagens da história da humanidade disseram sobre como deveríamos viver a nossa vida. De Jesus Cristo aos grandes filósofos gregos, de Krishna a Buda, de Platão aos estoicos. Não as diferenças entre eles, mas o que talvez possa haver em comum em suas mensagens. E quem sabe, no meio de tudo isso, você perceba algo. Talvez o problema não seja econômico, nem político, nem social, nem tecnológico, nem psicológico. Talvez seja algo mais profundo. Assista até o fim, porque o que começa como uma análise do mundo pode terminar como uma pergunta pessoal. E uma pergunta, se feita da maneira certa, pode mudar muita coisa, incluindo a nossa própria vida. Fique agora com o primeiro episódio da série A Jornada do Herói Brasileiro. Não existe nada que gere maior infelicidade do que a morte da tua verdadeira identidade. Mas te convencem que para que você seja aceito e seja feliz, você tem que estar enquadrado nessa superficialidade. Nós somos como um grande quebra-cabeça. O imperador Marco Aurélio, que era um grande filósofo estoico, dizia: cada ser humano que morre me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entendem isso? Você é um universo ímpar e irrepetível. E se não der o seu recado ao mundo, a sinfonia do mundo vai ficar incompleta. Se você não der o seu recado ao mundo, algo vai deixar de ser ouvido, algo vai deixar de ser feito. O mundo precisava dessa nota, precisava dessa informação. Não podemos tombar sem ter dado o nosso recado ao mundo.
12 milhões de brasileiros com depressão. A insegurança. Sem esperança. Os casos de suicídio. O vazio existencial. Crise na atualidade. A raiva inconsciente sem compaixão. Corrupção. Tantas guerras. Conformismo. Vício. Superficialidade. Mentira. Falta muita ética e moral. Pandemia. Radicalismo. O medo. Ansiedade, de depressão. Polarização. Não tem educação. Vivem sem propósito. Materialista, consumista e imediatista. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo comprovou que nós, brasileiros, estamos em primeiro lugar. 63% dos pesquisados no Brasil registraram ansiedade e 59% depressão. E uma pesquisa aponta que os brasileiros estão entre os mais pessimistas do mundo. Um grande número anda assustado com o grau de polarização. 72% dos brasileiros têm algum tipo de sequela por causa do estresse. 32% apresentam sintomas da síndrome de burnout. O desempenho dos estudantes brasileiros continua lamentável. Felicidade, criatividade, força, honestidade, fé. Estas já foram marcas do povo brasileiro, mas há algum tempo as coisas parecem ter mudado. O brasileiro, que já foi conhecido por essas e outras grandes virtudes, hoje enfrenta dificuldades que parecem insuperáveis. A honestidade e a força cederam seu lugar à corrupção. Onde havia felicidade, agora só existe tristeza e cansaço. A fé deu lugar à desesperança. Ocupamos o primeiro lugar no ranking dos países mais ansiosos do mundo e o primeiro dos países mais deprimidos da América Latina. Como um país que era conhecido pela alegria e calor humano, pode ter desenvolvido tantos problemas de saúde mental? Frente a todo esse cenário, paira a assustadora incerteza de que não sabemos onde tudo isso vai parar. A dúvida, a confusão e o caos tomam conta de nós. Ao mesmo tempo, temos certeza de uma coisa: precisamos de respostas. Mas será que estamos realmente preparados? O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse para mim. De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde para meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas para mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. O que é a vida? Uma sequência de fatos aleatórios? Um mar caótico no qual nos encontramos sem nenhuma bússola? É assim que tantas vezes nos sentimos, à deriva, sem rumo, sem explicações, sem ajuda. Quando você era criança, provavelmente achava que o fim do mundo viria com um meteoro, um grande tsunami ou uma bomba atômica. Talvez por isso você não tenha se dado conta de uma dura realidade.
o mundo já começou a acabar, pouco a pouco. Sem percebermos, fomos lançados à vida sem um sentido verdadeiro, uma sociedade com valores questionáveis e contraditórios, um cenário de guerra e polarização política extremas, uma educação que pouco ou nada ensina sobre a vida, um mundo abundante de informação, mas carente de sabedoria. Mas quais seriam estas dificuldades? Quais medos, dores e sofrimentos nós enfrentamos como seres humanos neste momento da história? Uma palavra que me vem imediatamente é insegurança. Estamos todos inseguros de alguma maneira. Somos inseguros por natureza, mas está acontecendo alguns movimentos que nos deixam ainda mais inseguros. Confiança, coragem, autoestima são 3 travas muito fortes. A confiança é a mãe das capacidades. Quem não tem confiança não consegue ir além, não consegue fazer mais do que uma pessoa comum. É preciso desenvolver confiança. Tá aí uma dor. A falta de confiança trava e trava demais. E desencadeia uma série de outras incapacidades. Toda vez que o cérebro tem medo, ele imagina o que vai acontecer em seguida. Mas é o que eu falo de mundo real e mundo imaginário, mundo subjetivo. Uma vez que a pessoa tem medo, ela deixou de ver a realidade. Ela começou a ver o que se passa na cabeça dela. Medo de não conseguir o cliente, medo de não conseguir atender a demanda da empresa, medo de não performar como você acredita que deve, medo de não estar com a família como você precisa estar. Quando mergulhamos em nosso interior e buscamos enxergar quem realmente somos, a primeira coisa que encontramos é uma realidade dolorosa. Somos bem piores do que gostaríamos de acreditar. O famoso psiquiatra austríaco Carl Gustav Jung reconheceu isso ao afirmar: infelizmente, não há dúvidas de que o ser humano é, em geral, menos bondoso do que se imagina ou do que se pretende ser. Todos carregam uma sombra, uma região escura de sua personalidade que é desconhecida e que o ego não quer reconhecer. Aqui entre nós, né? Estamos doentes. Doentes emocional e socialmente. E mentalmente. Aí a gente já falou disso, mas os índices de depressão, ansiedade, burnout, suicídio falam por si só. Primeiro a gente tem que entender que nós somos o 2º país mais estressado do mundo. E isso nos traz um outro número. Nós temos 32% da população ativa com diagnóstico de burnout. Mais de 20 milhões de brasileiros com ansiedade patológica. Se eu tenho mais de 12 milhões de brasileiros com depressão, eu tenho milhares de brasileiros com algum tipo de sofrimento mental. Está muito claro que saúde mental, saúde emocional é o gargalo. Está muito claro que o modo como a gente vem conduzindo as coisas está levando a gente para um beco sem saída. Passamos em média 8 horas por dia trabalhando. Isso representa 1/3 do nosso dia e da nossa vida. Porém, o trabalho é uma das maiores fontes de frustração e estresse nos dias atuais. A síndrome de burnout é caracterizada como um esgotamento decorrente do estresse crônico relacionado ao trabalho. Está entre as causas mais frequentes de afastamento. O excesso de tarefas, a pressão, o estresse constante, a falta de capacitação adequada e diversos outros fatores são mencionados como agravantes para o aparecimento dessa síndrome tão comum entre os brasileiros. Segundo uma pesquisa do EDC Group, 78% dos brasileiros queriam mudar de trabalho. Porém, ainda que tivessem um trabalho perfeito, a maior parte das pessoas não seria feliz. Os problemas no trabalho são apenas a parte visível desse iceberg. Bom, como outras sociedades ocidentais, o brasileiro parece sofrer de um problema muito comum hoje em dia no mundo, que é uma intolerância com emoções negativas. Toda aquela série, aquela autoajuda, os livros de autoajuda, eles começaram a relacionar pessoas que têm emoções negativas, que têm inveja, que se sentem tristes, com uma vida mal sucedida. Né? Uma pessoa fracassada teria essas emoções. Na verdade, como a psicologia evolutiva mostra hoje, a gente é da nossa natureza sentir coisas desagradáveis. A gente dificilmente consegue controlar isso. E o que eu percebo, assim, que o que gera muito sofrimento e muita dor é a não aceitação ao que a vida apresenta. E quando eu falo isso, eu quero diferenciar a questão do conformismo.
sabe? Ah, é assim mesmo, então nasci para sofrer, sabe? Não é isso. Mas a questão é que resistir ao que a vida está te apresentando, e isso gera um sofrimento que é uma coisa absurda, né? E a gente não tem controle sobre isso. Cada vez mais eu vejo que o ser humano quer encontrar um caminho para ter a vida mais leve. Só que durante muitos anos nós fomos treinados a suportar e encarar desafios. Cada vez mais nós estamos tendo grandes desafios e as pessoas estão sentindo grandes dores por não conseguir solucionar esses grandes desafios. Nossos antepassados, eles solucionaram com muita força e muita coragem todas as adversidades. Mas nós, perante tudo que vem acontecendo na nossa sociedade, de tantas traumas, de tantas dores, de tantas desonestidades, de tanta rejeição, de tantas experiências de desamor, cada vez mais a gente vem entrando num buraco. A gente está começando simplesmente a olhar só para as nossas sombras e esquecendo de olhar para a nossa luz. A dor faz parte da vida. Como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Optamos por viver uma vida de ilusão, fugindo da dor e sofrendo ainda mais, trocando nossos potenciais mais brilhantes pelos prazeres mais baratos ao longo do caminho. E assim seguimos, vivendo nossos dias exatamente da forma que fomos ensinados, empurrando a felicidade sempre para frente, para um futuro que nunca chega, buscando os prazeres fáceis e imediatos, presos em uma realidade que não escolhemos, atados a trabalhos, pessoas e situações que nos fazem mal, sem forças para reagir. Mas precisamos ir mais fundo, ou nunca saberemos as reais causas do nosso sofrimento. Será que a resposta que buscamos pode estar em outro lugar? Sempre tem como a gente buscar isso, sabe? Cabe a nós estar aberto a essa busca, né? E não nos dopar com uma realidade que é, eu não posso fazer nada, eu sou uma pessoa mediana, eu trabalho de 9 às 6 mesmo, depois eu saio, eu quero tomar uma cerveja ali com os meus amigos, eu vou chegar em casa, eu vou ver uma televisão e vou dormir e entro nesse ciclo. Isso aí, cara, a gente está sendo dopado. Né? Ninguém nasceu para viver uma vida de merda dessa. Então hoje a nossa diversão ela é regida pela insaciedade, as nossas relações humanas. Nós somos insaciáveis com coisas, com pessoas, com dinheiro, com o descanso, com o lazer. Eu acho que se nós formos olhar os vários sofrimentos pelos quais a sociedade padece hoje, nós vamos chegar nesse denominador comum que é a insaciedade. O ser humano nos últimos séculos e principalmente nas últimas décadas parece se contentar cada vez mais com apenas o animalesco, assim. Ele quer uma vidinha de pet para ele quer ser um pet, ele quer ser alimentado, receber carinho e uma caminha fofa para dormir, sabe? É isso. E a gente que agora que tem todas essas facilidades, somos a geração mais infeliz de toda a história do planeta. Assim. Pessoas que viveram vidas muito mais difíceis eram mais felizes do que nós. Cada vez mais eu vejo que o ser humano traz uma dor existencial dentro de si de querer algo e não conseguir. Tem muitas pessoas que conseguem isso e mesmo assim não é aquilo que realmente quer. Eu faço uma pergunta para muitas pessoas e elas entram num loop. E essa pergunta é, por que você quer o que você quer? Porque ele sabe que ele quer manifestar prosperidade, mas o que é? Onde ele acha isso? Aí às vezes ele vai para dentro da igreja, às vezes ele vai para dentro do templo, às vezes vai para dentro da seita, às vezes vai para dentro de um curso, vai buscar um guru, independe de onde ele vai. Mas a realidade, no final das contas, é que a grande maioria continua não encontrando. Qual o sentido do nosso cotidiano? Qual o sentido de todos os dias nós fazermos as mesmas coisas? Uma questão que é do ser humano de todos os tempos e que está, de alguma maneira, colocada na mitologia grega, o mito de Sísifo. Aquele personagem que foi condenado pelos deuses a pegar uma pedra e levar a pedra até o cimo da montanha. Quando chegava no cimo da montanha, a pedra resvalava ali das mãos. O pobre Sísifo descia, pegava a pedra e levava a pedra de novo até o cimo da montanha. É uma imagem para referir no nosso cotidiano. Qual o sentido de diuturnamente nós pegarmos a pedra e levarmos a pedra até o cimo da montanha?
Toca o celular, a gente coloca na função soneca, a gente sai correndo, a gente trabalha o dia inteiro, a gente volta para casa, a gente toma banho, vê TV, vai dormir. No outro dia a mesma coisa, a mesma correria. Uma coisa muito importante é que nós buscamos muito os prazeres sobre aquilo que queremos fazer, aquilo que desejamos. E nos falta muito o entendimento do quão importante é viver o desafio da busca, né? O trabalho de que o ser humano precisa ser colocado à prova para que ele encontre a melhor maneira interna e os melhores subsídios, as melhores ferramentas para resolver seus problemas. As pessoas fogem de problemas, fogem de desafios. A dor coletiva e o caos que a gente se encontra hoje é tão grande, tão desalentador, que as pessoas perderam a esperança de onde elas podem buscar e internamente não sabem nem como e onde procurar. Parecemos náufragos, perdidos no meio do oceano, quase afundando, cansados de nadar. Até que algo ou alguém apresente uma possibilidade de segurança. Em um mar de incertezas e desesperança, a resposta imediata é buscar uma tábua de salvação. Para algumas pessoas, a política é esta tábua. Porém, é exigido que você escolha um lado. Isso não é opcional. Se você escolher o partido ou o político certo, só resta uma opção para o outro lado. Ele está errado. E num piscar de olhos, o errado se torna o inimigo. E quando você olha para os dois lados fazem sentido. Por exemplo, a gente vê que grande parte da polarização tá porque o brasileiro, ele não quer admitir muitas vezes que está errado. Ele não quer enxergar certos fatos que acontecem no nosso país e a gente quer a toda hora provar que a gente está certo. Então, muitas vezes a gente se cega para fatos que acontecem sobre os candidatos, por exemplo, que a gente vota, para manter uma imagem positiva sobre nós mesmos. Eu tomei a decisão certa, eu votei na pessoa certa. Eu digo sempre, em matéria de corrupção, o Brasil não é nem de direita nem de esquerda, ele é ambidestro. Nós temos uma polarização ridícula entre direita e esquerda, temos, mas a corrupção está em todos os lados. O que é que viver num país onde as soluções políticas não existem, o que isso produz na psique do indivíduo? Isso pode afetá-lo no sentido da perda de esperança, acima de tudo. Que é uma coisa que a gente vê muito hoje, o brasileiro desacreditado ou desacreditando. Aparece o candidato A, aparece o candidato B, o que eu vou fazer? A gente fica sem esperança. Por que a gente reconhece com uma enorme facilidade quais são os grandes problemas que nos assolam em sociedade, mas ao mesmo tempo, junto com essa enorme facilidade de entender, identificar essas questões, de criticá-las, vem um sentimento de que somos impotentes para atuar e fazer alguma coisa, engajar e dar a sua contribuição. E uma sociedade onde as pessoas não têm esperança é uma sociedade onde as pessoas ficam paralisadas ou presas ao passado. A esperança é o que faz você abrir sua cabeça e buscar algo na sua vida, buscar um sonho, buscar o dia de amanhã, aquele desejo de querer mais da vida. E você vê que as pessoas estão perdendo isso. Isso, lógico, né? Precisa ser combatido, precisa ser superado, porque no momento em que a gente perde a esperança, a gente perdeu tudo. Se eu me esqueço o celular, começa a me dar até tremedeira. Não, eu volto para casa para pinar. Você pode ver o filme pelo celular, entrar na internet, jogar, fazer um monte de coisas, conversar com os amigos. Totalmente dependente deles, não consigo sair de casa sem. Tenho tudo no celular, minha vida toda tá no celular. O brasileiro não vive mais sem o celular. 87% das pessoas consideram o aparelho um item de primeira necessidade. E para adicionar um pouco mais de complexidade a tudo isso, vivemos imersos em outro grande problema: a quantidade de informações. Hoje, temos mais smartphones em uso do que pessoas no Brasil. Passamos em média 13 horas do nosso dia conectados, passando mais da metade das nossas vidas na internet sem nem sequer percebermos. O bombardeio de informação nos deixa atordoados. A falta de filtro para tanta informação gera uma série de problemas. A gente nunca viveu numa época tão abundante de informação. O que não é legal aí? É tanta informação que cega. As pessoas hoje acham que porque ouviram, sabem.
mas elas não têm tempo de colocar em prática, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, uma criança de 7 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano de antigamente. Uma criança de 7 anos. Então imagina um adulto. Informação não vem com controle de qualidade. Então você pode entrar na rede e você pode ter acesso à informação de qualidade ou você pode ter acesso à informação de péssima qualidade ou de manipulação ideológica, que é uma coisa que a gente vê acontecendo sempre. Então, essa obesidade de informação, esse excesso de ofertas extraordinárias que podem transformar a sua vida como num toque de mágica, no fundo, é o contrário. Você passa a virar refém do feitiço desse mundo digital que acaba te aprisionando numa dinâmica de ansiedade, de estresse, que leva as pessoas a níveis de depressão seríssimos. E eu acho que nós temos que chamar a atenção a isso. Então, os extremos, eles são muito ruins. Quando eu não tenho informação, quando a minha educação é muito escassa, isso é um problema. Agora, quando eu tenho informação demais, mas sem filtro, sem curadoria, sem bom senso para utilizar essa informação, eu posso estar cometendo um excesso que vai me adoecer. E que se o sujeito não tiver noção de quem ele é, do que ele precisa, ele se perde no meio de tanto conteúdo. Só que aí a gente entra em outra vereda. Se nós temos mais informação, mais conhecimento do que nunca tivemos na humanidade, por que temos mais depressão, mais ansiedade, mais vícios e mais acúmulo de dados que aprisionam do que libertam na vida do ser humano? Mas a educação não acompanhou essa velocidade. Ainda temos dificuldade de entender para que serve a educação e quais habilidades deveríamos ensinar. O nosso formato de educação, ele visa primordialmente a razão, o racional. Nós estamos dentro de um sistema mecanicista linear, aonde não visa o ser humano, aonde visa como que eu preciso estudar para ser médico, e para ser juiz, e para ser engenheiro. A educação ela ainda está muito com aquela cara da época em que a maior escassez era da informação. Então é interessante notar isso, que a educação está muito focada na transmissão de dados, de informações, de história. Isso tem a cara da época em que o mais difícil era ter uma biblioteca, era ter acesso a revistas, a conteúdos, e era inimaginável ter canais como YouTube ou documentários amplamente disponíveis em várias plataformas durante o tempo que você quiser, no dispositivo que você quiser para poder consumir. Nós temos, infelizmente, um processo formativo no Brasil que tenta dar conta de muitas coisas e no fim não dá conta de quase nada. E você acaba criando uma massa de pessoas que não têm capacidade de refletir sobre assuntos do cotidiano, sobre assuntos que demandem uma postura um pouco mais articulada, uma visão mais articulada de problemas, uma visão mais aguda de problemas com os quais, enquanto seres humanos, nós convivemos diariamente. Fica cada vez mais evidente que nos falta uma habilidade fundamental, a capacidade de reflexão e compreensão da vida. Sem isso nós não agimos, apenas reagimos às circunstâncias. Nos tornamos uma mera resposta aos estímulos que a vida nos apresenta. Sem reflexão e compreensão não há consciência. Sem consciência, perdemos o controle de nossas vidas. Quando perdemos esse controle, ficamos com medo. E quando o ser humano está perdido e assustado, ele cria fantasias inconscientes que o afastam da realidade. Nossos defeitos seguem nos limitando como seres humanos, como humanidade. Por quê? Talvez porque não saibamos como e nem onde começar essa mudança. O denominador comum por detrás de todas as grandes crises que o brasileiro passa, mesmo que esteja inconsciente, na grande maioria está inconsciente. Eles estão em busca de algo, mas não sabem o que é esse algo. Estão em busca de si mesmo. Estão em busca de um encontro profundo consigo mesmo.
Então, acho que o convite que a gente tem nesse momento é de olhar realmente para dentro, ou seja, de começar a retomar os clássicos, aquilo que os clássicos sempre falaram e está tudo escrito, a gente não precisa reinventar a roda, daquilo que já foi dito há milênios, ou seja, conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo, ele é fundamental no mundo que a gente vive, cada vez mais, porque senão a gente vai ser sempre massa de manobra, ou a gente vai estar sempre no propósito de uma outra pessoa e não escolhendo a partir daquilo que faz sentido para si. Porque a nossa humanidade, ela está cada vez mais voltada para valores do ter. E a gente esqueceu de um verbo fundamental que vem antes do humano, é o ser. Que a nossa realização, a nossa plenitude, a felicidade que todo ser humano busca, ele não está necessariamente no ter. Ele não está apenas na experiência material, e sim na experiência espiritual. E quando eu falo isso é no sentido e na conotação filosófica e não de uma religião específica. Vivendo com medo e ansiedade constantes, cegos pela discórdia e polarização política, imersos na desesperança e no vazio, sem nada nem ninguém para nos ensinar como navegar neste caos. Esse é o retrato da nossa vida hoje. Será que nós escolhemos isso ou fomos levados a viver assim? Você já parou para pensar se essa é a vida que você realmente quer ter? Talvez o caos que vivemos hoje seja um resultado aleatório de muitos acontecimentos históricos. Ou talvez ele tenha sido definido intencionalmente. Talvez outras pessoas estejam escolhendo e pensando a sua vida por você. É possível que todas as dificuldades que estamos vivendo hoje não sejam por acaso. Em breves momentos de lucidez, algumas perguntas surgem em nossa mente. Por que nascemos? Por que morremos? Existe algo maior do que nós? O que vim fazer neste mundo? Porém, as perguntas permanecem sem resposta. Mergulhados no egoísmo, distraídos pela superficialidade, seguimos vivendo nossas vidas no piloto automático, como máquinas programadas para não pensar e não questionar, apenas executar a programação que enganosamente chamamos de vida. Mas nem sempre foi assim. Far from undermining my faith, your work in mythology has liberated my faith from the cultural prisons to which it had been sentenced. It liberated my own. I know it's going to do it with everybody who really gets the message. Every mythology, every religion is true in this sense. It is true as metaphorical of the human and cosmic mystery. Nas páginas do grande livro da humanidade, mais de 107 bilhões de pessoas já passaram por aqui. Porém, existiram apenas alguns poucos seres humanos que marcaram a história com o tamanho de sua sabedoria, ao ponto de fazer com que alguns de seus ensinamentos se encontrem presentes até os dias de hoje. Suas palavras atravessaram numerosos séculos e diferentes culturas e chegaram até nós. Foram sábios, mestres e filósofos, inspiradores de grandes religiões e fundadores de centros de ensino, gênios que dedicaram sua vida a deixar um legado para a humanidade. A história de quem somos não se revela sem o conhecimento da vida e dos ensinamentos dos maiores personagens da história. Nossa história começa muito longe de nós, no Oriente Distante, na região da Índia. Entre os anos 5 e 2000 a.C., surgiu um documento de fundamental importância na história da humanidade, os Vedas. A palavra Veda vem do sânscrito e significa conhecimento. Considerado o texto sagrado mais antigo da humanidade, os Vedas formam um conjunto de escrituras e a fonte de conhecimento mais importante para o hinduísmo. Nele estão contidos, entre outros ensinamentos, variados textos sobre meditação, filosofia e espiritualidade. Seu personagem central, Krishna, que segundo o hinduísmo seria uma encarnação divina, teria vindo ao mundo com uma importante missão: ensinar aos seres humanos sobre a busca e importância da verdade, da justiça e do amor, além da devoção ao que há de mais elevado dentro de cada um de nós. É sempre descrito como uma figura bondosa e amorosa, que buscou ajudar a humanidade a compreender a realidade fundamental da existência. Embora não haja um consenso histórico sobre a biografia de Krishna, sua importância e influência para toda a cultura hindu e oriental é inegável. Krishna traz a seu aprendiz a hipótese de que existe uma lei universal que se aplica a cada um de nós. Ou seja, todos temos um propósito, e que o caminho para a realização individual é cumprir com o nosso próprio dever de acordo com os valores mais elevados da natureza humana, como a bondade, a beleza, a justiça e a verdade.
Para nos aproximarmos da sabedoria, devemos agir sem apego ao resultado de nossas próprias ações. Isso significa que mais importante do que o resultado de tudo o que fazemos é buscar fazer somente o que está de acordo com o nosso dever. A única forma de realizar isso seria através do autoconhecimento profundo. Aquele que conhece a si mesmo percebe que temos um corpo físico, mas que nossa natureza não seria somente material. Para que possamos evoluir, precisaríamos nos dedicar a esta parte metafísica, ou seja, além da nossa parte física, que é representada pelo divino, mas que também existe dentro de cada um de nós. Uma mensagem semelhante seria dada por outro grande nome da história no século VI a.C. No norte da Índia, onde atualmente está situado o Nepal, vivia um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Sua história começa dentro de um palácio, local onde seu pai criou um ambiente protegido e isolado de qualquer imperfeição do mundo exterior, desejando que ele um dia herdasse o trono e governasse seu reino. Porém, após uma série de viagens por suas próprias terras e tendo visto o sofrimento de outras pessoas de perto, o príncipe Siddhartha decide abdicar do trono de sua família e de toda sua riqueza. Comovido pela dor humana das pessoas que encontrou, assume para si a missão de compreender os motivos de haver sofrimento no mundo. Décadas depois, após uma longa peregrinação, ele finalmente chega a uma compreensão profunda sobre a realidade da vida. Segundo conta um mito, neste momento ele alcança a iluminação, e a partir de então, passamos a conhecê-lo por outro nome. Ele se torna Buda. Certa vez, o nosso príncipe histórico, esse que vai ser chamado Buda, era um jovem príncipe, como se fosse um menino que tivesse carros blindados, estaria sempre com seguranças, tinha tudo que ele podia imaginar de coisas materiais do mundo, era feliz, tinha uma esposa que ele amava, que teve um filhinho. Então parece que a vida dele estava perfeita, ele é o sucessor ao trono, que o pai dele era um rei. Então tudo estava perfeito, até que ele ouviu falar que havia sofrimento no mundo. E ele sai escondido, não como príncipe, para ver o que está acontecendo no mundo. Ele vai encontrar velhice, doença e morte. Uma pessoa idosa, que no palácio eram respeitados com muita honra, e ele vê o idoso sendo empurrado. Mas a reflexão que ele tem, não, eu vou criar um abrigo para idosos. Será que eu vou ficar idoso? A juventude é passageira. Uau! E agora? Ele começa a refletir sobre sentido da vida e propósito. Eba, a festa que tinha no palácio não tem graça. A televisão, o cinema, as redes sociais, eu estou refletindo sobre alguma coisa que é maior do que isso. A segunda vez ele encontra uma pessoa doente e de novo ele tem a noção que a saúde é temporária. Eu posso ficar doente de qualquer doença. Ele fala, nossa, a terceira viagem que ele faz é a morte. Então ele vê um morto sendo cremado, lá na Índia é público, né? E ele fala, nossa, eu vou morrer, eu vou derreter, como essas pessoas estão derretendo. Qual o sentido e propósito da vida? Se eu vou virar nada, minhas cinzas vão ser jogadas no rio Ganges. E nisso ele vê um andarilho. E ele pergunta, quem é este? É alguém que renunciou ao mundo. Ele decide renunciar. Então ele renuncia a tudo aquilo que é difícil de renunciar. Uma vida agradável, a família, o reino, o poder, a esposa, o filho, e vai para a mata, vai praticar yoga, mas também não fica aí. Aí vai fazer práticas extremas, sem comer, sem beber, sem dormir, porque ele achou que se ele macerasse o corpo, se não atendesse às necessidades biológicas, ele ia ter o despertar. Mas não tem, ele fica fraco e cai, e aí ele senta embaixo de uma árvore, uma pastora vem, dá arroz doce para ele, ele come, e ele começa a recuperar suas forças, e vai fazer zazen, sentar-se em meditação. E ao sentar em meditação, ele vai ter o despertar. E aí ocorre o evento que nós chamamos de iluminação, né? Quando o Siddhartha tem uma percepção total do funcionamento do universo e da mente humana. Não é parecido com outras tradições espirituais? A experiência mística é muito semelhante. Nós nos percebemos interligados a tudo e a todos. E ele passa a ensinar. Vai ensinar até os 80 anos de idade. Morre doente, é um ser humano. Ele morreu doentinho, velhinho. E quando ele está morrendo, seus alunos se reúnem. Tinha um amigo dele, que era um primo, que era seu atendente pessoal, começa a chorar. Ele diz, não se lamente, tudo que começa inevitavelmente termina. Não é meu corpo que você amava, mas os ensinamentos. Faça dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. A grande obra de Buda, e às vezes as pessoas que estudam um pouco sobre a mensagem do budismo, acabam não se dando conta.
é muito bom a perspectiva histórica. Ele faz o quê? Ele leva um grande número de pessoas para fora dos grandes centros para poder se afastar um pouco de todo o processo social, para poder se recolher dentro delas próprias e encontrar algo dessa quietude, desse processo de autorrealização, desse encontro consigo próprio. Enquanto isso, no sul da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o Iraque, há mais de 20 séculos, surge uma figura histórica de primordial importância para o mundo. Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos, carrega em sua história a busca por conhecer a si mesmo e no fato de sua própria existência a ideia de união entre toda a humanidade, pois ele é considerado o pai biológico, adotivo e ético de 3 das maiores religiões do planeta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quase 7 séculos depois, um descendente direto de Abraão vem ao mundo trazendo mais uma mensagem sobre a importância da bondade, da justiça e da verdade: Moisés. Um nome que teria papel importantíssimo para o Ocidente, pois seria Moisés quem traria os 10 mandamentos que um dia viriam a se tornar a base da ética judaico-cristã, na formação da cultura ocidental. Embora sua descrição bíblica seja clara, há poucas informações sobre sua existência histórica. Ele também escreveu a Torá, livro que fundamenta as leis e princípios que orientam a vida do povo judaico até os dias de hoje. Quando a pessoa sai de si para se encontrar com o outro e assume o sofrimento do outro, os desafios do outro como próprios, torna o outro um irmão e se descobre como o que ele é, irmão do outro. Existe um versículo que diz Bechol derajecha da'ehu, que significa em todos os teus caminhos conheça o maior. Ou seja, podemos nos encontrar com o divino em tudo que fizermos, no modo como comemos, vamos dormir, fazemos amor, brigamos e fazemos as pazes. Não é somente na sinagoga, na reza, um tal ou qual ritual. E existe, claro, outros muitos versículos que vão dizer que a chave se encontra na busca pelo essencial. Passados mais de 19 séculos, desponta no Oriente o protagonista da segunda grande religião dos descendentes de Abraão. Maomé, nascido em Meca, na Arábia Saudita, traz em sua vida e em seus ensinamentos a inspiração para a fundação de uma das religiões que mais cresce no mundo, o islamismo. Embora esta religião às vezes tenha sua imagem influenciada negativamente no Ocidente pela presença de suas minorias extremistas na mídia, a figura histórica de Maomé pregava o oposto disso. Era reconhecida por sua bondade, generosidade e senso de justiça. Valorizava a paz e enfatizava a importância da conciliação para resolver conflitos. A palavra Islã significa paz. São grandes caráteres que o profeta tinha, que deixou realmente as pessoas ter cada vez mais amor por ele. E com os ensinamentos que ele trouxe, ele conseguiu resumir a mensagem de todos os outros. Então, cada época teve um líder que atualizou a mesma mensagem. Mas os princípios são os mesmos, que não mudam. Os valores são únicos. Todo que está no cristianismo, o judaísmo, também está no Islã. Você só consegue mudar as pessoas através do amor. Como exemplo, ser exemplo, não dando assim ordem ou assim mandando as pessoas fazer. Isso aqui foi uma das características do profeta. Por isso ele teve muitos companheiros, por ser exemplo. Esse é o segredo, ser exemplo que deixou muitas pessoas mudarem e seguir o caminho dele. Avançando mais alguns séculos no tempo, até próximo do que poderíamos chamar de ano zero, chegamos à pessoa que mais marcou os últimos 2 milênios da civilização ocidental, Jesus Cristo. Jesus nasceu em Belém, estima-se que cerca de 4 anos antes da data a qual lhe é atribuído o nascimento, e foi criado em Nazaré, ambas cidades situadas no país que atualmente chamamos de Israel. Sabe-se que desde jovem já estudava o conhecimento judaico e que teve admiração dos anciãos e acadêmicos de sua época pelo conhecimento que carregava apesar de sua pouca idade. A forma de fácil compreensão de seus ensinamentos, entregando mensagens profundas através de metáforas, é considerada por muitos estudiosos como prova de sua sabedoria e conhecimento extenso da tradição e cultura de seu tempo. Já adulto, começa sua vida pública agregando seguidores e discípulos admirados por seus ensinamentos.
Ao mesmo tempo em que foi conhecido por sua bondade, não concordava com a injustiça e nem com a hipocrisia religiosa, características que atraíram a atenção de diversos inimigos durante o tempo em que viveu. Seus ensinamentos trazem a importância de se perseguir o caminho da bondade, da verdade e do amor, além da ideia de que o ser humano possui um aspecto não somente material, mas mais sutil e elevado dentro de si, expresso na ideia da filiação divina da humanidade. Suas mensagens inspiraram a criação da religião cristã, a religião com o maior número de adeptos no mundo hoje. Através das suas palavras, dos seus gestos, das suas ações, em tudo ele revela Deus. Ele revela ao mesmo tempo a identidade profunda do ser humano, a consciência de quem ele era. Com isso eu digo que o discurso religioso cristão é um discurso de integração do ser humano. Essa é a grande missão de Jesus. E como é que ele leva isso a termo? Bom, dando a sua vida por nós. E todos nós um dia nos perdemos no caminho da vida. Isso invariavelmente acontece. O importante é nós termos na nossa memória uma referência de volta. A mensagem central de Jesus é uma mensagem de bondade, de olhar para o ser humano como algo divino, que merece toda a nossa dedicação. Então, se há algo que destaca em toda a biografia de Jesus, é a maneira como ele lida com as pessoas. Não há ódio, não há maldade, não há negligência, ele está sempre emocionalmente disponível para fazer tudo o que ele pode fazer por aquela pessoa naquele momento. É o estilo de vida que ele propõe, é viver aqueles valores, aqueles princípios, independente da cor da pele, da orientação sexual, da opção política. E essa mensagem é a grande mensagem esquecida da humanidade hoje. Será que todos estes grandes seres humanos, mestres e inspiradores de grandes religiões, possuem algo em comum? O que será que poderíamos extrair da essência em comum de suas mensagens e da história de suas vidas que pudesse nos ajudar na busca e conquista de nossas próprias vidas? Sabemos que sua existência e seus ensinamentos geraram profundas transformações na vida de centenas de milhões de pessoas, não apenas no seu tempo, mas ao longo de milênios. Antes de qualquer coisa, podemos dizer o seguinte: suas vidas foram um exemplo vivo daquilo que ensinaram. Cada ensinamento dado teve como objetivo a vivência prática desses ensinamentos, e não o simples acúmulo de conhecimento. Cada lição transmitida aos outros foi, antes de tudo, vivida por eles mesmos. Uma das possíveis conclusões que poderíamos tirar disso é que o exemplo deles indica que a tão desejada melhoria do mundo à nossa volta e das nossas próprias vidas não depende de ninguém, nem das pessoas ao nosso redor, nem de quem concordamos ou discordamos, nem de nossos líderes políticos e religiosos, nem de nosso sistema econômico ou das leis que regem a nossa sociedade. Essa melhoria é de responsabilidade somente nossa, individual. E a sugestão do caminho para que cada um de nós alcance isso parece estar presente na mensagem de todos eles. Todos falam sobre a necessidade de mantermos uma vida com virtudes, de cultivarmos o amor ao próximo e à natureza, de guiarmos nossas vidas em direção às belas ideias da bondade, da justiça e da verdade, e que essa trilha prática de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento nos traria a percepção de uma parte não material da realidade, mas transcendental, metafísica, ou, em suas próprias palavras, espiritual. Buda falou isso? Falou. Jesus falou isso? Falou. Krishnamurti falou isso? Falou. Parece que tudo aquilo que está alinhado com Deus fala de amor. O que mais me impacta a mim, de todos eles, são duas coisas. A primeira é a empatia, a compaixão. Viver em relação ao outro. O outro, não somente a pessoa, senão a autoridade, o que é além de mim, como o que está além de mim me impacta e tem a ver comigo. É extremamente importante essa união de, se nós pudéssemos pegar pela mão de cada um, de cada religião que existe, segurar na mão e dizer palavras que agregasse ao coração de cada um, ao amor de cada um, à solidariedade de cada pessoa
Eu acredito que quando você tem isso dentro de você, você traz uma cultura de paz, para que você possa despertar dentro de você a alegria de viver. Há uma diferença quando a religião está sendo usada ou está sendo praticada, porque não deixa de ser uma força muito forte no coração do ser humano. Eu sempre falo que é como fosse a água, todo mundo bebe, porque é uma coisa natural. Não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor. Combina com o nosso corpo, nós precisamos. Eu tenho a sensação de que os grandes mestres, os ícones religiosos, Buda, Jesus, Krishna, etc. e tal, são a mesma pessoa. Me parece a mesma pessoa. Porque o recado é o mesmo. É o desapego da matéria, é a amorosidade, é a hospitalidade, é servir a quem precisa, amparar quem está prejudicado, né? Atender as necessidades dos necessitados. Quer dizer, me parece o mesmo recado, vestido com roupagens diferentes conforme as culturas do planeta. Então, de novo, esses grandes mestres, eles trazem uma mensagem que é perene. Por isso que o clássico ele é tão importante, porque ele independe das modas e dos momentos sociais. Ele diz respeito à realidade humana, que vai ser sempre a realidade humana. Então, o belo de beber dessas fontes é reencontrar o propósito de sermos humanos. Nós precisamos nos tornar humanos, esse é o objetivo de estarmos aqui, conectando de novo com as virtudes e com tantas coisas belas dessa jornada magnífica que é sermos humanos. A palavra religião vem do latim religare, que significa voltar a ligar, voltar a conectar. Sendo assim, o sentido da palavra religião seria voltar a nos conectar com algo maior do que nós. A palavra espiritualidade, entretanto, teria um sentido um pouco diferente, mais amplo. Em resumo, seria conseguir enxergar um sentido transcendente na vida e não ficar imerso apenas nos fenômenos do mundo físico, material, à nossa volta. Porém, mais do que isso, a espiritualidade seria a utilização deste sentido mais profundo de forma prática no nosso dia a dia, podendo ser vivenciada por pessoas com e sem nenhuma religião. Quando se exerce uma vida espiritual, busca-se não apenas compreender grandes ensinamentos, mas aplicá-los na nossa vida, nas nossas relações e nas nossas ações. A capacidade de buscar o mistério de si, o sentido da sua existência, buscar o que você tem de talentos e capacidades, além do seu trabalho, mas ir além para você se sentir. Não tem coisa que satisfaça mais o indivíduo do que se sentir criador, de sentir que ele produz algo, de que ele é capaz de ir além do cotidiano. Pode ser na música, na pintura, na jardinagem, na cozinha, não importa onde, mas que você se sinta capaz de criar algo ou recriar algo. Isto é vida espiritual. A gente tem uma dimensão mais sutil que você pode chamar espiritual, se você ficar confortável assim, você pode chamar de psíquica, se você preferir. Mas o humano tem uma dimensão sutil que se nutre de inspiração. A gente precisa de inspiração. Inspira, ação. A gente precisa do belo, da arte. A gente precisa de uma leitura que me energize, de um conteúdo que faça tocar o céu. Essa é a dimensão, falando em termos aqui laicos, né, não religiosos, mas filosóficos, do espírito, da alma. É a sensação de que existe algo maior do que você mesmo, de que existe uma força maior, que existe uma importância além daquilo que é a sua própria vida, ou seja, que as suas ações impactam e vão muito além daquilo que meramente está ao seu redor. Então, você pode ter um senso de responsabilidade e quando a gente tem essa percepção, isso faz com que a gente possa manter o nosso caminho mesmo em momentos de turbulência. Aquela sensação de desconexão com você mesmo, com o outro e com algo maior que você. E aí é independente de você ter religião ou não. Quando você está bem com você, bem com o outro e bem com algo que é o incognoscível, que é incontrolável, que é algo maior que você consegue fluir no dinheiro, nos relacionamentos e no trabalho. Encontrar propósito, um sentido, isso é espiritual. Ou seja, é metafísico, é além da matéria, enxergar sentido naquilo que não está posto. Você entender que, puxa, aquilo está me doendo, é meu.
Ah, não é o fulano que fez isso pra mim. O fulano me causou isso. Não, isso é meu. O fulano foi o facilitador desse processo. Espiritualmente, talvez uma pessoa que eu tenho que até que ser grata, agradecer pra ele. Ter me dado a oportunidade de olhar pra essa ferida, sentir, chorar e curar. Quando você consegue estar presente e consciente do que você faz e deixa de fazer, você começa a viver com mais segurança, porque você está conectado a algo que não é material. Pode ser a natureza, a força do universo ou até Deus, como você quiser. Quando você para de bater cabeça aqui no muro e você olha para o céu, você fala, nossa, realmente, por que eu estou querendo fazer as coisas do mesmo jeito? O primeiro ponto onde eu me perco é eu me desconecto de mim mesmo. Agora, quando eu me reconecto comigo, fica mais simples eu verdadeiramente me conectar com o outro. E quando eu estiver conectado comigo, estiver conectado com o outro, parece que fica muito fácil eu me conectar com Deus. É nesse momento em que essa conexão com o grandioso e o divino se traduz em atitude. É esse momento que parece que tudo é uma ação sagrada, parece que tudo é um convite para viver o grandioso, a grandiosidade presente no nosso dia a dia. Como diria Krishnamurti, parece que o último estágio é o estágio da simplicidade. A vida está sempre acontecendo para minha evolução. Nem sempre a evolução é gostosinha. Quando eu, no começo de um ano determinado, em 2018, pedi lá para Deus, eu queria ser uma pessoa mais paciente. Deus não é fada madrinha. Ele não pega uma varinha e vai blim, blom, blum, agora você é a Paula paciente. Não é assim. Eu engravidei sem querer de gêmeos com 41 anos de idade. Com 3 filhos já engravidei. Quando fui ver, ainda era gêmeos. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nem carro que cabe mais a minha família. Só que aí, beleza. Puxa, amo meu marido, legal, vamos ter essas filhas, que incrível, maravilhoso. Perdi. Só que eu perdi num aborto retido, que é aquele que não sai. Você tem que esperar ou fazer um procedimento. Falei, olha Deus me ensinando paciência, vou esperar, médica. Você não quer fazer um procedimento? Não quero esperar. Porque eu preciso aprender a esperar. E eu esperei 1 mês e meio. A minha audiência, as mulheres da minha audiência, não sei como que você está conseguindo, como você está dando conta emocionalmente. Falei, eu estou aprendendo. Deus está me ensinando. Eu não pedi para aprender, então a vida... Puxa, na matéria é muito triste perder 2 filhos de uma vez só. É claro que não deixa de ser triste, mas teve uma beleza nesse processo que eu só pude viver e apreciar porque eu estava vivendo essa situação com um pé na matéria e um pé na espiritualidade. As pessoas dividem o cotidiano da espiritualidade. Bota a espiritualidade no templo. Sabe? Na rua não, é o mundo lá fora. Isso é infantil, cara. A espiritualidade está no seu dia a dia. Está na forma que você pega o ônibus, que você trata o passageiro do lado. Está na forma que você trata com o mercado. Está no seu apego, no seu desapego. Está no seu senso de justiça, no seu caráter. Nos sentimentos que você alimenta em si, nos sentimentos que você provoca à sua volta. Sabe? No seu temperamento. A espiritualidade está em tudo, nas suas escolhas. Porque eu não consegui afirmar, não existe nada. Como é que eu vou afirmar que não existe nada? Eu sinto que tem coisa aí. Eu só não me atrevo a definir o que é. Mas aí eu tenho uma consciência, eu tenho uma intuição que me diz, se eu tiver senso de justiça, se eu tiver de acordo com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. E a manifestação da espiritualidade em mim é através da minha consciência. Eu atuo de acordo com a minha consciência no meu dia a dia, no cotidiano, nas coisas comezinhas da vida. Se ali eu mantenho a atenção da minha consciência e ajo de acordo com ela, eu estou bem com a espiritualidade, não preciso de definição nenhuma. Na vida não importa o que você acredita, importa o que você faz. Então, para de dar importância para o que você acredita e dá importância para o que você faz. Se religar é a conexão com algo maior, e espiritualidade é a aplicação prática destes profundos conhecimentos, podemos considerar que não são somente os grandes seres humanos inspiradores de religiões quem poderiam fornecer pistas para o mistério de quem somos. A história nos mostra isso. Junto ao desenvolvimento das religiões, quase como se fosse um caminho paralelo, com alguns pontos de convergência e outros de divergência, podemos perceber o surgimento de pessoas extraordinárias.
grandes personagens que passaram pelo mundo trazendo uma outra forma de conexão com este mistério por meio de sua sabedoria. Estamos nos referindo aos grandes mestres da filosofia. Hoje muitos acreditam que a filosofia é apenas a ação de se pensar sobre as coisas, ou mesmo um tipo de ciência teórica ou algo com pouca ou nenhuma utilidade prática. Mas nem sempre foi assim. A verdadeira filosofia, ou seja, a filosofia em sua concepção original, já foi uma via prática de formação, autoconhecimento e aperfeiçoamento do ser humano em todas as suas dimensões. Uma forma de acesso ao que se poderia chamar de uma vida espiritual, sem que necessariamente se pertencesse a uma instituição religiosa. Um outro meio de conexão com este aspecto metafísico, ou sagrado, como seria chamado pela via religiosa, da realidade que nos cerca. Mas afinal, o que realmente significa então filosofia e como podemos utilizá-la para conhecer e conquistar a nós mesmos? Quem seriam e o que diziam os grandes seres humanos responsáveis por trazê-la ao mundo? A história da filosofia no Ocidente começa no século VI a.C., na ilha de Samos, na Grécia Antiga, com o aparecimento de um dos homens mais brilhantes que já viveram, Pitágoras. Você provavelmente já aprendeu na escola o Teorema de Pitágoras, porém ele não era apenas um matemático. Mesmo tendo recebido uma excelente formação em Samos, Pitágoras não se contentou com isso. Decidiu viajar pelo mundo em busca de mais conhecimento. Conta-se que seus mentorados lhe perguntavam se era um sábio, ou em grego se era um sófos, ao que Pitágoras respondia: não sou um sábio, sou apenas alguém que ama a sabedoria, logo um filosófos, um filósofo. Assim, a palavra filosofia significaria em sua origem aquilo que nos aproxima da sabedoria, ou das grandes verdades da nossa existência. E esta foi a busca de muitos filósofos ao longo da história. Pitágoras foi o mais famoso desses que foram chamados de filósofos pré-socráticos. Porém, como esse próprio termo já nos dá pistas, houve um filósofo que mudou a história da filosofia dali em diante. Sócrates nasce em Atenas, na Grécia Antiga, por volta do ano 470 a.C. Pouco se sabe sobre sua família de origem, exceto que sua mãe era parteira, fato que ele usaria para declarar seu propósito pessoal. Dizia que era um parteiro de almas, ou seja, alguém que ajudava a despertar nas pessoas a percepção de que existia um aspecto mais profundo e elevado dentro de cada um de nós. Em breve, Sócrates ficaria famoso nas ruas de Atenas, devido à sua marcante sabedoria e sua incansável busca pelo conhecimento de si mesmo e do mundo. Por este motivo, conquistou muitos admiradores, mas também atraiu a inveja e a inimizade de muitos dos que se autodenominavam sábios em seu tempo. Por conta disso, Sócrates foi injustamente acusado de negar o conhecimento da época e de corromper os jovens de Atenas com ideias ameaçadoras às tradições daquela civilização. Ao ser condenado à morte por meio da ingestão de um veneno chamado de cicuta, acontece uma das coisas mais emblemáticas de sua trajetória. Seus aprendizes mais próximos armam um plano para libertá-lo da prisão, subornando os guardas que o mantinham preso e deixando o acesso livre para que pudesse escapar e assim salvar sua vida. Apesar de julgamento ser sabidamente forjado e injusto, Sócrates se nega a fugir, afirmando que a justiça de Atenas sempre o protegeu e que não seria agora que ela não favorecia que iria deixar de honrá-la, mesmo que isso significasse sua própria morte. Cumprindo com suas próprias palavras, Sócrates bebe o veneno cicuta e deixa nosso mundo para sempre. Ma ecco che è giunta l'ora di separarci. Io per morire, voi per vivere. Qual è il destino migliore? Nessuno risponderà, se non la divinità stessa. Io vi saluto. O impactante exemplo das virtudes de Sócrates pôde ser posto à prova na vida e nos ensinamentos de três seres humanos que tiveram vidas muito diferentes. Na Roma Antiga, entre os anos 4 a.C. e 121 d.C., viveram Epíteto, um escravo, Sêneca, um intelectual, e Marco Aurélio, um imperador. Os três são mais conhecidos por outro nome, um nome cujo número de simpatizantes tem crescido muito nos dias atuais. Eles são os estoicos. Apesar da gritante diferença entre as vidas que viveram, os três afirmaram as mesmas ideias. Percebiam uma ordem e uma harmonia oculta em tudo que existe, mas que não aparecia de forma direta no mundo físico ao nosso redor. Praticavam o que chamavam de ataraxia, que quer dizer a tranquilidade interior, independentemente do que estivesse ocorrendo do lado de fora de si mesmos, por meio do domínio dos próprios desejos e vontades.
e afirmavam que a virtude era o caminho para uma vida com felicidade e significado. Eram pessoas que tinham na simplicidade uma das condições para a realização da felicidade. Não se trata de realizar os desejos, mas se trata de estar acima deles. Não se trata de se deixar abater pelos contratempos da vida, mas se trata de enfrentá-los racionalmente. E é isso tudo que você tem. Viva isso com a maior intensidade possível. Entregue-se a essa vida. Esteja inteiro no momento presente e faça da tua vida a tua obra. E essa contemplação do cosmos para o estoico é uma contemplação singular. Porque o universo, nesse contexto, dentro dessa filosofia, não é simplesmente um lugar no qual estamos vivendo. O universo, de algum modo, é vivo. Há uma alma do mundo. Nós somos parte, nós somos uma centelha de um grande fogo, de uma grande energia universal que move todas as coisas e que está, então, por detrás e na fonte de todo o processo evolutivo. De fato, os estoicos têm conquistado cada vez mais admiradores por ajudar a nos dar suporte frente ao tamanho das dificuldades vividas nos dias atuais. Mas ela é apenas uma pequena parte de uma obra muito maior anterior a ela. Estamos falando, talvez, do maior filósofo que o mundo já conheceu, Platão. Nascido em Atenas, na Grécia Antiga, em 427 a.C. e tendo sido mentorado por ninguém menos que Sócrates, o impacto e a profundidade de suas ideias foram tão grandes que levaram os críticos a afirmarem a seguinte frase: toda a filosofia moderna somada não passa de uma nota de rodapé da obra de Platão. Suas mais de 30 obras, escritas na forma de diálogos, ou seja, de conversas, nos fazem refletir sobre a natureza do universo e da vida, e sobre a existência real de ideias grandiosas como a bondade, a verdade, a beleza e a justiça, que mais à frente viriam a ser chamadas de os arquétipos transcendentais, ou, em latim, transcendentalia. Até hoje, seus diálogos são estudados por pessoas de todas as etnias, culturas e nações. Platão segue sendo um farol brilhante de sabedoria, mesmo tendo passado 2.500 anos de sua existência. Platão está no centro do universo da filosofia ocidental. Platão foi, ao mesmo tempo, um sistematizador da filosofia que o antecedeu, toda aquela filosofia pré-socrática e mesmo elementos religiosos importantes, tudo isso rebate na filosofia de Platão. Ele sistematiza tudo isso e eleva a uma potência, a uma dignidade sem paralelos. O mais importante em Platão é a sua teoria das ideias, onde ele fala que existem ideias fundamentais, chamadas arquétipos, né, que são ideias que transcendem o comportamento, as formas de vida e as regras de convivência que temos através da história, porém elas transcendem e ao mesmo tempo elas servem como referência. Elas nos dão o norte. Arquétipos significa ideias, modelos que são muito arcaicas, né? Ou seja, muito antigas, muito fundamentais e que depois, em torno delas, vão gerar todas as estruturas de valores da sociedade. Uma coisa que Platão insiste muito é essa ideia de abandonarmos opiniões no processo de busca pelo conhecimento. Para Platão, a filosofia é caracterizada por um exercício de busca, não necessariamente de chegada, não necessariamente de destino. O homem é um homem viajante, nós estamos sempre buscando soluções para os nossos problemas, mas na busca pela verdade, nós temos que reconhecer aquilo que se coloca para a gente como lama a ser afastada, como preconceitos a serem afastados dessa pesquisa. Então, acho que uma das coisas mais brilhantes que Sócrates e Platão deixaram nesse processo é exatamente de reconhecer a sabedoria como reconhecimento, em larga medida, da própria ignorância. Sabe que a ignorância em si não é um problema, porque a ignorância é uma condição natural do ser humano. É a ignorância que não se compreende como tal, o grande problema nosso. Talvez como prova do potencial que o ser humano tem ao ser mentorado por estas grandes ideias, e contra as probabilidades estatísticas de não somente 2, mas 3 dos maiores seres humanos da história terem vivido exatamente na mesma época e local,
Assim como o gigante Platão foi mentorado pelo gigante Sócrates, o próximo grande mestre da filosofia também viveu na exata época e local destes dois. Mentorado por Platão e nascido em 384 a.C., na Grécia Antiga, seu nome é Aristóteles. Um mestre na abordagem mais prática do conhecimento, talvez um dos ensinamentos mais importantes de Aristóteles tenha sido a respeito da felicidade. Ele ensina que a felicidade é algo que todo ser humano busca. Porém, diferente do que normalmente se pensa, ele constata que a felicidade duradoura e verdadeira não é atingida ao se conquistar metas ou satisfazer os prazeres e desejos superficiais que temos na vida, mas sim ao desenvolvermos aquilo que há de mais elevado dentro de cada um de nós, nossas virtudes. Virtude é uma palavra com origem no termo grego areté, que, de forma muito simplificada, poderíamos traduzir como excelência. É uma força exclusivamente humana, ausente nos animais, que são regidos apenas pelo instinto. Há diferentes tipos e formas de virtude, como por exemplo a coragem, a integridade, a determinação, a paciência, a bondade, a humildade, entre muitas outras. Para Aristóteles, as virtudes são a nossa essência como seres humanos, os elementos do nosso espírito. Cultivá-las seria a parte central da nossa evolução como seres humanos e a chave para atingirmos a felicidade. Para ele, não existem virtudes com as quais já nascemos. Todas se adquirem pela constante tentativa e repetição de atos virtuosos, que gera o costume e, enfim, a conquista daquela virtude. Então, segundo Aristóteles, se quisermos viver uma vida feliz, ou seja, virtuosa, é necessário autoconhecimento para sermos cada vez mais conscientes e, ao mesmo tempo, esforço constante para sermos cada vez melhores. No ano de 387 a.C., ancorado nos ensinamentos de seu mentor Sócrates e de todos os que o antecederam, Platão funda a histórica e lendária Academia de Atenas, mais conhecida como Academia de Platão. Nomeada em homenagem ao herói grego Academos, a grande missão da academia foi de ser um centro de estudos onde os estudantes pudessem se tornar seres humanos completos, ou seja, de fornecer uma formação que ensinasse ao ser humano a arte de viver, de conhecer e conquistar a si mesmo e o mundo ao seu redor. Não uma educação apenas intelectual ou profissional, mas sim de formação de cidadãos virtuosos, realizadores, sábios e comprometidos com a ética e o bem comum. Para Platão, a única forma de se ter uma sociedade justa seria através de indivíduos justos. A única forma de se ter uma sociedade próspera seria através de indivíduos prósperos. E assim por diante. E o meio para se alcançar estes objetivos seria uma educação que entregasse as ferramentas necessárias para a vida de qualquer ser humano, de qualquer classe social, econômica ou intelectual. O método pedagógico que seria chamado durante a Grécia Antiga de paideia. Platão desenvolveu uma forma profunda e inspiradora de formação de grandes seres humanos, baseada em contato direto com as grandes ideias, aplicação prática dos ensinamentos e busca de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento constantes por parte do aluno ou mentorado. O objetivo fundamental da Academia de Platão sempre foi levar o ser humano a desenvolver o melhor de si próprio, tendo como linha mestra, como ensinamentos fundamentais, o aprendizado teórico e prático de vivência das virtudes, que são essas: o bem, a beleza, a justiça, a verdade. O que ela representou foi justamente isso, ela representou uma referência de continuidade de como se poderia desenvolver a educação e a formação do ser humano. Paideia é o termo grego que se utiliza para formação. Mas essa formação entendida como um todo, não só a formação científica, a formação técnica, envolve tudo, né? Quando a gente fala de paideia, isso envolve tudo. A Academia de Platão era uma escola de recordação. A partir dos teus talentos, do que você tem, dos seus potenciais, tornar-te cada vez mais você, trazer à tona e te ajudar a realizar teus grandes carismas, a palavra é grega. Para o conhecimento teremos a vida toda. Mas primeiro temos que formar para ser verdadeiro, saber se desnudar e ter a coragem de se mostrar. Isto é a academia. Então Platão foi um desses nossos primeiros heróis e que então cria uma escola justamente para novas gerações que pudessem perpetuar esses valores e construir uma Atenas melhor. Mas uma escola que desenvolvesse como o que, traduzindo, grandes escolas de liderança humana, onde o sujeito seria muito habilidoso
em questões profissionais, vocacionais, mas também políticas, espirituais e sociais. Ou seja, era uma formação integral do ser humano. Ele cria essa forma de aprendizado, onde o homem traz dentro de si o conhecimento de si próprio e das coisas ao seu redor, e depois sistematiza isso. 2000 anos depois, isso estava sendo colocado como elemento fundamental que transforma uma pessoa, um escultor, que poderia ser comum, em Michelangelo, né? Durante quase 1000 anos, a Academia de Platão floresceu como grande centro mundial de busca da sabedoria, atingindo a marca de instituição de formação humana mais duradoura da história, recebendo pessoas do mundo inteiro e formando muitas grandes personalidades históricas ao longo dos séculos. Porém, este grande ideal de autoconhecimento e desenvolvimento da humanidade chegaria ao fim. Após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., inicia-se um período de grande instabilidade no mundo. A Grécia Antiga encontrava-se profundamente polarizada e desunida por conflitos políticos. O Império Bizantino, parte oriental do Império Romano que sobrevive ao colapso de sua parte ocidental, tem a intenção de destruir a antiga cultura grega e instaurar uma unidade religiosa em todo o Império. Em 529 d.C., sob ordens do imperador Justiniano I, a academia é atacada. Suas instalações são incendiadas e suas portas fechadas para sempre. Até o século IV depois de Cristo, quando ela é proibida de funcionar por aqueles imperadores, todos aqueles do Império Bizantino, e perseguiu brutalmente toda a sua glória e brilhantismo. O que os romanos do Oriente fizeram foi uma brutalidade que, infelizmente, os gregos continuaram, porque era um território grego lá. Todos pensam, pô, mas se é tão bom, por que não está aí até hoje? Né? As escolas de filosofia surgiam quando as sociedades perdiam a sua estatura e os governantes já não eram mais tão justos e sábios, as estruturas então sociais já não eram mais tão justas e fraternais. Ali surgiam as escolas de filosofia, justamente para gerar polos de concentração. E assim, chegava ao fim o último grande bastião da sabedoria presente no mundo ocidental. Quais poderiam ser as consequências disso em nossas vidas hoje? Será que as grandes ideias em comum, trazidas na essência das mensagens dos maiores personagens da história, sobreviveriam? Os surpreendentes acontecimentos dos próximos séculos deixariam cicatrizes profundas na humanidade. São múltiplos desdobramentos dos quais não temos o menor conhecimento ou consciência, mas que estão no centro do mistério de como chegamos até a nossa situação atual, e de qual poderia ser a esperança na busca por descobrir quem somos, e talvez quem poderíamos vir a ser. Se algo talvez tenha ficado claro até aqui, é que o mundo mudou. Mas uma pergunta continua: o ser humano mudou junto? Grandes personagens da humanidade, de épocas e culturas diferentes, apontavam sempre para algo muito semelhante. A verdadeira transformação do mundo, ou de um país, ou de uma vida, começa dentro. Construção de virtudes, domínio de si, responsabilidade pessoal, coerência entre pensamento e ação. Durante 1000 anos existiu um modelo de educação que formava o ser humano por inteiro. Não só profissionais, mas pessoas. Seres humanos capazes de governar a si mesmos. E quando esse modelo foi destruído, algo se perdeu. No próximo episódio, nós vamos entender o que aconteceu depois disso para chegarmos até aqui. E por que talvez estejamos vivendo as consequências de decisões tomadas há muito tempo. Se alguma dessas reflexões mexeu com você, eu te faço um convite simples, mas poderoso. Continue. Assista o próximo episódio. E compartilhe esse episódio com alguém que você acha que deveria estar nessa jornada. Nos vemos no próximo capítulo.